Olá, bem-vindos mais um podcast aqui com a gente, né, Dani? Mais uma tarde aí, Mais né, uma amiga? tarde, hoje o assunto é bom, mas é como sempre, né? Como Pimenta. sempre. Mas hoje é polêmico, hein? Já sempre gosto de dar um spoilerzinho. Mas antes, eu queria pedir para vocês não deixarem de seguir. Se você já está aqui nesse vídeo, já segue a gente, compartilha, dá o like, faz o combo aí completo, tá? Para esse vídeo aqui não só viralizar, mas para o nosso canal crescer também, para que as pessoas acompanhem. A gente está com várias séries de vídeos super legais. Hoje a gente está lançando mais uma série. Hoje não, semana passada, né? A gente lançou mais uma série nova, uma sequência aí muito bacana. Então já segue a gente aqui para você acompanhar tudinho que a gente vem postando, né? Semana a semana a gente é fiel. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. É Né, isso Dani? aí. E a Tami já deu um spoiler aí, mas a gente começou, né, na semana passada e vamos seguir nessa linha aí de uma série de síndromes, né? Uhum. Que todo mundo conhece, alguém que tenha alguma dessas características, enfim, desses comportamentos, mas de repente não sabe nomear, né, o que é. E assim, na verdade é uma autoanálise que a gente propõe, não é um autodiagnóstico, porque isso você vai conseguir procurando um profissional, enfim, se avaliando, né? Porque até da semana passada, que foi a síndrome da boazinha, eu e a Dani, inclusive, comentamos que a gente se identificou por muito tempo, né? Exato. Até hoje, em alguns momentos, com aquele tipo de comportamento, né? Então, são assuntos que trazem reflexão e não é pra gente colocar aqui que a gente é o alecrim dourado, mas sim pra gente conseguir viver melhor, né? Ter uma vida mais equilibrada. Exatamente. E assim, quando eu digo que não é um autodiagnóstico, é uma autoavaliação, é para que você se avalie e veja se você precisa, então, buscar essa ajuda a mais, né? Porque se a gente não tem consciência de que aquilo é uma questão problemática, de certa forma, a gente não busca ajuda. Então, se você começa a ter percepção de, eu tenho essas características, será que eu preciso buscar uma terapia e tudo mais? Então, que você desmistifique isso na sua cabeça. Dando sequência aí à nossa série de síndromes, hoje é a síndrome do protagonismo. E o que é a síndrome do protagonista, do protagonismo, né? O protagonista, primeiro, é o papel principal sempre, né? Ele nunca vai ser o coadjuvante. Ele não aceita esse lugar, né? De segundinho, de medalha de prata. Ou é medalha de ouro ou ele nem quer. E isso é um problema, é uma questão bastante séria, porque, enfim, a gente tem até alguns diagnósticos mesmo que a gente vai passar aqui e falar, né, que desencadeia isso de uma forma muito mais excessiva, obsessiva, vamos dizer assim. Mas, no geral, a pessoa que sofre, né, vamos dizer assim, da síndrome do protagonista, e eu vou dizer sofrimento, por quê? Porque você nunca vai ser especial para todo mundo. Na verdade, você até sabe que você não é, mas você É. quer tanto ser que você cria toda uma situação e acaba sendo, às vezes, até uma pessoa chata, né? Exatamente, fica insuportável. Vou mais longe até. Eu disse chata. A Daniela Vamos já, logo, né? vamos Pelo logo amor de dar Deus, nome gente, aos você bois. é essa pessoa, você é insuportável. Não tenho nada pra te dizer além disso. Sim, é insuportável, porque você conviver com uma pessoa que ela não deixa você nunca brilhar. Veja, uma pessoa que está sempre apagando as luzes alheias para que ela seja o centro das atenções. Isso é chato, é insuportável mesmo. Por um tempo, quando você convive com uma pessoa assim no começo, você até começa a achar ela brilhante no começo, vamos dizer assim. Porque ela brilha tanto que realmente você acha ela brilhante. Mas de repente você vê que aquele brilho não é aquilo que você está imaginando. É outra coisa. É Nem tudo bijuteria. que reluz é ouro. É Sabe? bijuteria. Exato. Não tem essa frase? Nem tudo que reluz é ouro. E você começa a ter essa percepção de que, na verdade, ela te apaga para ela estar sempre no centro das atenções. Isso é muito difícil de conviver a longo prazo. Perfeito. Né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema, porque é de extrema importância, para que você, que é essa pessoa, se avalie. E se você conhece, compartilha, hein? E se você conhece, compartilha com essa pessoa. Que a gente vai falar mais. Porque assim, sempre é tempo de mudar, né? De perceber que por que as pessoas se afastam de você. De repente você pensa que é porque você é muito maravilhoso e que elas morrem de inveja de você e por isso elas se afastam, mas você não percebe que você
as afasta, porque você é uma pessoa de difícil convivência. Então você sempre coloca a culpa nos outros. Ai, as pessoas não... Todo mundo arruma confusão comigo porque eu brilho muito, porque elas não conseguem conviver com o meu sucesso, porque as pessoas são muito invejosas. Sempre, o mundo todo tem inveja dela. Ela tá sempre assim, ai, porque todo mundo tem muita inveja de mim. Então precisa avaliar se todo mundo tem muita inveja de você ou se todo mundo foge de você. Eu queria que a gente não esquecesse desse ponto da inveja. É bem porque importante é super nesse importante, tema. porque tem, inclusive, uma bifurcação aí, né? Mas eu acho bom também a gente falar que a gente como mãe, né, como pais aí, se você tem filhos e está nos assistindo, o quão importante é mostrar que o seu filho não é o centro do mundo. Ele é o centro da sua casa, do seu mundo, né? Nem nisso eu acredito, porque na minha casa o centro é Jesus, né? E eu também me coloco nessa posição, de uma posição de submissão, também mostro para minha filha que não é o meu querer, mas é um querer soberano à minha vontade, e eu tenho que estar debaixo dessa vontade, né? E diante disso, mostrar para os filhos da gente, né? De que eles são sim muito maravilhosos, porque, gente, qual é o pai e uma mãe que vê o filho fazendo qualquer coisa e não acha lindo? Eu acho tudo lindo, tudo lindo, maravilhoso, realmente. Mas a gente precisa deixar muito claro para ele que ele é muito especial dentro da sua casa. Da porta da sua casa para fora, ele é um ser humano igual a todos os outros que estão ali. Então, no parquinho, ele não é a criança mais especial que está ali, ele é mais uma criança especial que está ali. Todas as crianças que estão ali são crianças especiais. Mas ninguém ali é o centro do mundo. Então, eu acho muito importante a gente frisar isso, né? Porque a gente vê aí as crianças crescendo com esse protagonismo. Outro dia a gente foi numa festa, outro dia não, já faz muito tempo isso. E eu não me esqueço que tinha um menininho que ficava assim: tia, eu corro muito rápido, olha como eu corro rápido. Mas ele já não era tão pequenininho, tá? Ele já era uma criança maior, então ele sabia que ele não corria tão rápido. Eu sou muito lindo, ele falava, eu sou muito maravilhoso. E realmente, ele era lindo, maravilhoso, ele corria muito rápido, né? Talvez não tanto quanto ele queria mostrar, mas ali ele ficava o tempo todo se autoafirmando do quanto ele era diferenciado das outras crianças que estavam ali na festa. Por quê? Porque dentro da casa dele ele recebia muito isso, né? E a gente reforça a autoestima das nossas crianças, é importante? Sim. Mas não a ponto delas se sentirem completamente superiores ao resto do mundo, né? Que aí cresce assim, né? E aí você vai chegar numa empresa, você vai chegar, né, na família ali do seu namorado, do seu cônjuge, na casa de amigos, e você é mais uma pessoa que tá ali, você não é o diferentão, né? Sim. Então é bom a gente pontuar isso como pais, né, Dani? Importante. Eu até fico vendo esse exemplo, eu já passei por alguns exemplos desse. E assim, a primeira vez que a pessoa fala, olha como eu sou lindo, maravilhoso, você até quer ajudar ela, né? Você até fala, realmente, você, olha, arrasou. Mas na 10ª vez, você já tá, meu Deus, que chatice. Era isso. Não vai sair, não? Você já quer ir no banheiro, vou ali pegar uma água, já volto, continua seu show aí. Porque realmente é uma coisa assim, que a pessoa, ela te exige tanto. Não é que você reforça uma vez e ela sai feliz. É o tempo todo, ela quer aquele reforço. É uma fonte inesgotável, né? Eu acho que ela quer que você pegue o microfone e grite, gente, eu estou diante aqui. Nossa, mas isso é um talento da humanidade. Como assim, gente? Você ainda não tá no topo das paradas de sucesso? E a situação que eu trouxe foi exatamente isso. Eu acho que mas eu já vivenciei isso. Ele falou uma vez, mas assim, era uma coisa constante. E eu falava, caramba, mas não vai ter fim. E no geral, eu tenho um pouco de problemas, assim, de ficar afirmando muito outras pessoas. Eu acho que é porque mal eu faço isso comigo. Isso que eu ia falar. Vamos Na verdade, depois a gente vai falar num outro vídeo aqui, mas assim, aqui, ó, isso aqui é autossabotagem. Nós duas aqui, ó, estamos juntinha. Porque o que a gente pudesse botar no chão sozinha, a gente faz. Não, e quando alguém começa a me elogiar alguma coisa boa que eu estou fazendo, eu não vejo a hora daquilo acabar. Gente. É uma coisa que me dá uma agonia. Assim, eu falo, meu Deus, a pessoa não vai parar? Não, e já teve... Gente, deixa eu fazer um relato pessoal totalmente fora aqui do vídeo, tá? Mas não tem como, depois que a Dani trouxe isso aí. Teve uma vez que a pessoa começou a me elogiar e falar várias coisas.
eu comecei a ficar tão constrangida que eu comecei a falar defeitos meus. Não, mas você não sabe você não sabe como eu acordo de manhã. Você não sabe como é que eu sou, hein? Lá na minha É. casa, quem me conhece vai te dizer o contrário. Uhum. E depois eu fiquei pensando naquilo, eu falei, gente, que loucura, a pessoa não consegue receber elogios. Eu acho que é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os extremos no geral, né? E eu tenho essa questão desse extremo de não gostar de receber elogio. Então é uma coisa que me incomoda. Eu não acho nem que você não gosta, acho que você não sabe o que fazer com isso. Eu não sei o que fazer com isso e às vezes eu não sei o porquê disso também. Você se acha tão ruim? Você fala, como é que essa pessoa tá vendo tanta coisa boa? Eu acho que até a gente tem alguns conceitos, até do cristianismo, né? Que é a questão de que se você receber a glória aqui, você não vai precisar receber lá. Isso é falsa modéstia, né? Isso é falsa modéstia, porque daí porque também diz quem tem honra e quem tem honra, né? Dê honra pra quem tem honra. Então a gente acaba indo pra um outro extremo, que é, ai meu Deus, se a pessoa falar bem de mim, aquilo vai inflar meu ego, eu não vou saber o que fazer com isso um dia. Então, você evita, você fala, não, pera. Você vai num bom médico, você fala, olha, esse médico é maravilhoso. E é mesmo, e tá tudo bem, né? Então assim, como eu estou em outro extremo dessa categoria, vamos dizer assim, eu tenho um pouco de dificuldade dessa pessoa que quer ser reforçada o tempo todo, eu dar o que ela quer. Porque às vezes eu podia dar o que ela quer pra ela ir ser feliz e me dar um tempo. Mas eu prefiro me retirar, às vezes, até. Pra mim, é uma convivência muito difícil. A pessoa que ela quer ser reforçada o tempo todo. Porque eu consigo um tempo levar aquilo, mas depois, pra mim, fica insuportável. Eu falo, nossa, a pessoa tá me esgotando. Você não sente um esgotamento? Muito, muito. E assim, até fazendo o gancho que você falou da inveja, que eu não queria perder isso, que foi assim... Que é muito importante É muito importante a gente não tirar o foco disso. Além dessa autoafirmação, muitas vezes os pais já começam ali na infância também. Nossa, aquela sua amiga tem inveja de você. Ai, porque você é muito linda, filha. Por isso que ela não quer ser sua amiga. Gente, às vezes não bateu, entendeu? Não deu afinidade. Tá tudo bem. Então, assim, todos os amiguinhos têm inveja dessa pessoa. Ah, e as suas amigas estão te deixando de lado, ou seus amigos estão te deixando de lado, porque... eles têm inveja do seu brilho, da sua luz. Ai, meu filho é muito, né, brilhoso. Evoluído. Então, assim, já começa aí. Tem os pais que eles já chegam a criança tá no berçário, tá todo mundo só fazendo xixi, enfim, outras coisas, e chorando, né? E no berçário ela já tá assim... Olha, meu filho só tá aqui no berçário porque não tem uma categoria acima do berçário pra essa idade. Já tava formado. Ele é tão evoluído, ele já rola sozinho, ele já... Gente, eu rio, porque eu já conheci pessoas assim, e assim... Gente, que você fica assim... nesse nível. Eu fico com dó já do bebê, eu falo, meu Deus do céu, você já tá falando que é um bebê superdotado... É porque ele já nem balbucia em português. Não, ele já chora em outro idioma, já. Aliás, ele nem chora quando ele... É poliglota. Então assim, é tão assustador que eu fico pensando, a pessoa, ela tem uma expectativa em cima do outro. E veja, quando a gente fala de pais e mães, aí a coisa fica um pouquinho mais séria. Porque, veja, não é sobre o filho, é sobre ele mesmo. É sobre dizer, olha o produto fantástico que eu produzi. Então, na verdade, ele nem acredita que aquele bebê seja aquele potencial todo. Ele acha que porque ele é muito incrível... gente, outra coisa que eu vou deixar clara aqui antes de mais nada é que tá todo mundo gripado aqui. Não, eu já tô assim há uns vai 2 rolar vídeos. Espirro, tosse, suada de Hoje a Dani tá também, porque assim, a gente só vai deixar de gravar esse podcast se houver uma calamidade pública. Se proibirem a gente de sair na rua. Então assim, se acostumem a nos ver, e somos mães. Gripada, estrupiada aqui, com olheira, a gente tenta passar uma maquiagem. Porque aqui a gente trabalha até de atestado, a gente não para, né, amiga? É isso. As nossas chefes são bem rigorosas. Então, assim, só pra vocês não estranharem aí que a gente vai suar nariz, vai fazer 1000 coisas aqui hoje, porque a gente tá em casa. É um papo de amigas, a gente não precisa ter esses... É isso, vocês são nossos amigos, nossas amigas, então tá tudo certo. A gente tá à vontade aqui. Então, assim, quando a questão é os pais falando isso, eu já fico um pouco mais, assim, preocupada, porque eu penso assim, não é sobre a criança e o potencial que ele acredita que essa criança tem. É sobre ele mesmo. É sobre o potencial que ele acha que ele tem em gerar um produto diferenciado na natureza. Então ele fica exaltando, 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 só que se aquele produto não corresponder às expectativas dele no futuro, aí o efeito rebote vai ser grande. Perfeito. Né? Aí de troféu vai virar um depósito de frustrações.
E ainda continuando na inveja, né, Dani? Aí a gente trazendo também para a vida adulta, né? Que é o que você tá falando aqui agora. Além do protagonista, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que além dele achar que todo mundo tem inveja dele, ele também é muito invejoso, tá? Por que eu tô te dizendo isso? Lá no começo, a Dani falou assim, é uma pessoa que você não consegue compartilhar nada com ela porque ela quer apagar as luzes, né? Ela, olha, eu comprei um carro novo. Ah, nossa, vem ver a minha lancha, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas ele tem muita inveja das pessoas próximas a ele que também estão brilhando. Às vezes, eu falei aqui de uma questão de bem financeiro, mas às vezes não é isso. Às vezes a pessoa tem um talento, nasceu com algo realmente, talento para comunicação, né? Tem um dom ali de comunicação, tem o dom, sei lá, do canto, tem o dom para vendas, enfim, tem algum tipo de dom, algo que a pessoa realmente, né, destoe ali dos demais naquela área. E ele não sabe lidar com isso. Ele realmente tem inveja e é muito fácil perceber esse sinal, porque pode ser que ele não fale, é óbvio que ele não vai falar, né? Mas, ai, nossa, pode ser que ele nem fale assim, mas eu faço tal coisa. Mas pode ser que ele vai te desestimular. Ele vai tentar de alguma forma fazer ali com que aquele assunto morra para você. Né? Então, por exemplo, a Dani veio me falar, tô gravando um podcast, amiga, assiste lá pra você ver que legal e tal. Olha, eu não achei tão legal assim, não. Nossa, você podia abordar outros temas, esses temas não tem nada a ver, esses temas já, tudo passado. Então, ele vai tentar desestimular também a outra pessoa, né? Ele vai usar todas as armas que ele puder pra apagar o seu brilho, de fato. Se ele não conseguir, ele vai se afastar também, né? Porque ele não vai conseguir lidar com aquilo, ou vai tentar também afastar outras pessoas de você, porque ele precisa ser o foco, né? Você tá falando, vou começar pelo último, que é o do podcast, por exemplo, que é uma realidade que a gente tá vivenciando aqui, né? Então, por exemplo, tem gente, já vai fazer 2 meses aí o podcast, que fala, não consegui assistir nenhum ainda, porque eu não tenho tempo. Praticamente a Rainha Elizabeth, né? Segundo. Porque... Hoje a gente tá, né? Você não dirige, você não tem um tempinho no trânsito. Não que tenha a obrigação de assistir, Sim, não, claro. tá? Eu acho que obrigação ninguém tem. Mas é que quando um amigo seu tá fazendo alguma coisa, né? Tá começando um negócio, enfim, acho que até por uma questão de gentileza, a gente tende a querer, né? Estimular a pessoa. Acho bacana. Você tá dando de alguma forma, prestigiar, né? Falar, você tá dando uma informação aí, né? Tá levando informação, enfim. Não precisa jogar confete, não precisa, a gente não tem essa necessidade dessa afirmação. Mas assim, também não falar, eu não tenho tempo pra ver essas coisas. Eu detesto esse formato de podcast. Ficar ouvindo gente falar 1 hora, 2 horas, pra quê? Então assim, é umas coisas que você fala, pra quê, né? Qual a necessidade disso? E aí a Tânia deu um exemplo do carro, por exemplo, né? Essa do carro eu acho um clássico, porque... Como a pessoa, né, protagonista, ela não pode ter nada inferior ao outro. Por exemplo, você compra um carro, ela vai dizer, nossa, mas você viu que esse carro dá muito problema? Se você... Dá tempo de se devolver ainda? De desfazer o negócio? Mas não veio o couro? Mas não sei o quê. Ela vai tentar fazer você sentir que você não fez um bom negócio. Ela te gera insegurança em tudo. Então, por exemplo, se você tiver uma ideia brilhante, você falar pra ela, eu tô pensando em abrir uma loja, assim, 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 ela vai dizer, só conheci gente que faliu fazendo isso. Nossa, se eu te falar, menina, eu não conheço uma pessoa que fez sucesso com isso. Ela sempre vai te trazer uma informação negativa sobre aquilo que você tá perguntando e trazendo como uma baita ideia. E assim, quando eu acho que a pessoa ela quer dar um conselho realmente pra edificar, né? Porque eu não tô dizendo que a gente não pode, né, dar a nossa opinião e nada disso, quando ela for solicitada, óbvio, né? A pessoa já comprou um carro, você vai xingar o carro da pessoa, a pessoa já comprou. Acontece. Não faz sentido isso, né? Mas, por exemplo, a questão do negócio, né? Eu acho que a gente pode dizer tudo, depende da forma que a gente vai falar, né? Então, Dani, poxa, muito legal essa sua ideia, né? Avalia também se isso aqui, eu não sei, mas eu acredito, pelo que eu tenha visto, é um movimento de mercado, tá acontecendo isso. Dá uma olhada, você já olhou todas as variáveis? Se sim, vai em frente, eu vou te apoiar e tal. Mas acho que são formas e formas de dizer, mas né? aí você tá dizendo com base. Você tá dizendo, poxa, eu tenho uma informação aqui
Que não tem Exato. como eu negar pra essa pessoa que é minha amiga e não falar, olha, o mercado nesse sentido, eu É. sei disso. Não tá legal. Mas ele não faz porque ele tem informação Uhum. e base. Ele faz porque ele tem que te murchar. Uhum. Pegar a sua bexiga e furar. Porque ele é o bola cheia, você tem que ser o bola, Bola murcha, murcha. né? Tem aquele do Daniel Godry, né? Um vídeo que eu amo, que ele explica essa teoria do bola cheia e do bola murcha. E é exatamente isso. E depois vocês procuram aí, Daniel Godry, bola cheia e bola murcha. É Legal. incrível porque ele tem as bexigas, ele dá o exemplo encenando. Então não tem como essa Uhum. mensagem não entrar na sua cabeça e você falar, meu Deus. E outra situação também que às vezes eu acho que ele faz, né? Que ele, pra furar ali, fazer o outro ser o bola murcha. Uhum. Então, se ele não pode competir com a questão, sei lá, do carro, de algum talento ali que você esteja falando, ele troca completamente o assunto, Ah, é. né? Poxa, comprei um carro. Nossa, você viu que semana que vem vai esfriar? Eu tô pensando em viajar, sei lá pra onde. Uhum. Ele tira do foco completamente. Porque assim, ele não vai conseguir competir com aquilo. Então ele apaga aquele assunto como se aquele assunto não existisse. Você até fica assim, meu Deus, será que ele escutou o que eu falei? É. Né? Você já passou Você deu uma baita por notícia. isso? Já, ó. É Você dá muito uma baita louco. notícia, então. E o tempo hoje. É muito louco quando acontece isso. É, Você você fala, meu Deus, acabei de você se contar uma questiona alegria. se você Se a realmente pessoa falou. ouviu. Aí você fica pensando, será que eles ouviram? Eu conto de novo, mas aí você já fica até sem jeito, Sem graça. né? É. Falar, vou repetir a mesma coisa, que chato. Parece que eu tô querendo Aí me... parece Aí que- você se sente que você tá querendo se autoafirmar, Isso. né? Mas Mas já na aconteceu. verdade, a pessoa que ela tem a síndrome de protagonista, ela não só quer estar no topo, ela se faz estar no topo, né? Uhum. Como a Dani bem comentou, quando você conhece, você acha que a pessoa é, Joia. poxa, ganhou prêmio Nobel, ganhou sei lá quantos prêmios aí, É. né? De categorias diferentes, porque é uma pessoa muito fora da curva. E ela Normalmente se ela já vai faz te contar estar que ela fez teste de QI e o dela é super elevadíssimo. super elevado, exato. É. Né? Então, ela se faz estar nessa posição, ela faz de tudo para estar nessa posição, né? Como a Dani comentou, vir uma pessoa chata, porque você tenta ter algum tipo de conversa, a longo prazo aquela amizade não vai sustentar, ou aquele relacionamento não vai sustentar, porque você não consegue manter um diálogo, né? Como é que você vai manter uma relação, seja ela qual for, com uma pessoa que você não consegue ter troca, né? Uma via de mão dupla ali, não tem um diálogo. Você fala, a pessoa fala dela. Você fala de alguma situação da sua casa, enfim, qualquer outra coisa, ela volta-se o assunto para ela, né? Ou ela finge que não ouviu porque ela não pode competir, fala de outra coisa. Ou fala do trabalho dela, é sempre o foco ela, né? Então, fica difícil de você manter o relacionamento com uma pessoa assim, porque vira uma pessoa chata. Vira uma pessoa que quer palestrar sobre absolutamente tudo, né? E tudo tem, né? Você vai falar de filho, ela fala, mas você não sabe o que é ter tantos filhos. Tipo assim, aí ela é especialista, você nunca vai ganhar dela em absolutamente nada, esquece. Aí é uma conversa que não vai ter troca. Ou você fica só aplaudindo. Uhum. E eu já passei por situações também em que eu nem estava falando daquele determinado assunto. Mas reparem na vida de vocês se vocês já fizeram isso ou se já passaram por essa situação com alguém. O foco nem era aquele, um exemplo, tá? Nem foi isso. Mas um exemplo, o seu trabalho. A pessoa tem uma questão ali com o seu trabalho, porque ela quer ter um trabalho melhor que o seu. Toda vez que ela te vê, ela vai pôr um defeito no seu trabalho. Você ainda tá fazendo isso? Você ainda faz isso? Nossa, você como se aguenta? Ai, que trabalho horrível. Ai, que não sei o quê. Nossa, onde eu tô é muito melhor. Você tem que vir pra cá. Nanana. Então, assim, às vezes o foco da conversa nem é esse, mas a pessoa, ela é como a Dani comentou. Ela colocou a palavra perfeita. Obsessão, aquilo vira uma obsessão na vida dela. Uma obsessão. E, gente, o tanto que isso é chato. Eu tenho um ranço disso. Eu também. Porque eu já passei por isso algumas vezes. Tenho vários defeitos. Eu acho que esse não é um deles, tá? Porque eu sempre boto meus defeitos aqui pra jogo, vocês estão cansados. Quem vê todos os vídeos já sabe como é que sou. Senão a gente teria adotado uma linha mais, assim, palestrante aqui, mas, né? Cara, isso é muito chato, porque além de você se sentir inferiorizada, que é o que a pessoa quer fazer mesmo, porque ela precisa, né, inflar mais o ego dela, ela cria uma obsessão num determinado assunto que você não quer ficar falando toda hora, entendeu? Não é um ponto na sua vida.
mas é um ponto na vida dela. Então, assim, se você já passou por esse tipo de situação, bom cortar, né? Bom cortar. Eu sei que às vezes tem pessoas que a gente não consegue cortar literalmente, né? São convivências que de tempos em tempos precisam acontecer. Mas assim, tenta abstrair, não levar isso pro coração, porque a gente acaba ficando irritado, né, com a pessoa, não vale a pena. A gente falou sobre devolver respostas, devolver pra pessoa, mas avalie se é uma situação que vale fingir que você não tá ouvindo. Eu acho que também você pensar o que você vai dividir com essas pessoas. Porque se você já sabe como elas são, você também é muito mirim de sair dividindo seus sonhos, suas conquistas com uma pessoa que você sabe que não é capaz de falar parabéns, eu tô muito feliz por você. Então, parece que você também vai pra testar o tempo todo. Será que ela vai me validar? Porque você quer a validação daquela pessoa, porque você gosta muito dela. Mas veja, se ela tem essa característica, esse comportamento há tempos, na verdade ela não vai mudar. Você que precisa mudar a forma como você se relaciona, porque começa a virar uma relação doentia também. Do outro falar assim, não, mas uma hora eu vou conquistar a confiança dessa pessoa. Um dia ela vai acreditar em mim. Mas veja, que carência é essa que você quer que ela acredite em você, se nem você acredita em você? Então, não é que não exista pessoas que não convivam a longo prazo com pessoas protagonistas. Porque tem pessoas que têm a síndrome do coadjuvante, sei lá, abaixo do coadjuvante, quando é aqueles que só aparecem em uma cena. Aguardem que isso virá nos próximos episódios, tá? Eu acho que é interessante, porque tem aqueles que fazem só uma participação, nem fala, só passa atrás, assim, na hora da novela. E dá toda a glória, né? Tem um nome. Nossa, se esse da síndrome do coadjuvante encontrar o síndrome do protagonista no trabalho, o protagonista vira diretor, o coadjuvante continua ali, ó. Porque ele dá, se ele puder dar toda a glória dele, ele dá. Então, tem que tomar cuidado com esses extremos. E assim, como eu gosto de trazer sempre um exemplo aqui bíblico, né? Tem nessa questão da síndrome do protagonista que eu acho um clássico. Eu acho que é onde tudo começou, inclusive. Que é a relação do diabo e Deus, né? Porque o diabo, ele já tinha uma posição de muito prestígio no céu. Ele era o regente do coral, né? Dos anjos. Quer dizer, ele já era um líder. Mas ele viu que tinha um líder acima dele. E isso não pode acontecer com o protagonista, porque ele já era coadjuvante nesse caso. O diabo já tinha uma posição de coadjuvante, né? Em relação a Deus. Então, em quem que ele mirou a posição? Eu quero o lugar dele. Eu quero ser mais que ele. Eu quero ser mais do que ele. Eu quero que ele me sirva, né? Eu quero ser um Deus. E dentro do meio cristão, eu percebo, assim, às vezes, né? A pessoa que ela sempre vive um milagre extremo. Ela é o filho predileto de Deus, é ela. Então, ela tem. Olha, ela se vocês conhecem alguém que tem canal direto ali, ó, no céu, é o inclusive, predileto. se alguma coisa está dando errado na sua vida, que você ainda não pediu para que ela intercedesse aí por você. Então, é uma coisa tão insana que eu tava pensando nessa relação cristã. E aí eu tava pensando também em coisas que são ignoradas na síndrome do protagonista, que, por exemplo, se você for pensar em Jesus como protagonista do cristianismo, ele teve um sofrimento ali, uma peregrinação, enfim, ele carregou uma cruz, ele foi morto de uma forma horrível. Então, para alcançar esse protagonismo, ele viveu um caminho ali, uma penitência, assim como os santos da Igreja Católica, os apóstolos, todos eles renunciaram muita coisa na vida deles. Viveram renúncias, escassez, enfim, coisas terríveis, para hoje estar numa posição de santo, de ser adorado, vamos dizer assim. Só que o protagonismo da vida atual, do nosso cotidiano, ele não pode vivenciar nada de ruim. Porque senão ele se sente perseguido, tem alguma coisa errada. E deve ser inveja. Eu tô vivendo isso porque a inveja das pessoas me alcançou. O diabo tá furioso comigo. Nossa, o diabo acorda todo dia pensando em mim. Então, o diabo pensando, meu filho, tem mais o que fazer. O diabo, na verdade, ele não tá precisando trabalhar com você, porque você faz todo o trabalho sozinho, né?
Você já faz tudo errado e justifica, faz toda a bagunça e ainda dá o crédito pra ele, né? Ele nem tá precisando atuar na sua vida. Então, assim, uma coisa que eu percebo hoje, nos tempos atuais de imediatismo, de vida social aí nas redes sociais, que todo mundo quer mostrar que vive uma vida perfeita e tudo mais, é que a parte real, ela é sempre escondida, né? A gente tá aqui falando, ó, estamos gripada, vamos suar nariz, e tá tudo bem, gente. Por que isso tem que ser escondido? A gente é ser humano, a gente adoece, né? A gente faz sacrifícios para estar aqui, inclusive. Então, hoje, o protagonista, que tem essa síndrome do protagonista, ele só conta vantagem em cima de absolutamente tudo. Ele conta vantagem até na desgraça. Porque o que deu errado é porque Do outro. fizeram contra ele, armaram, ele é quase um coitado, né? Eu gostei muito desse exemplo que você deu do diabo, né, e de Deus. E eu acho que isso não só para o meio cristão, mas para a visão de mundo que a gente tem hoje, porque eu acho que o mundo ele tem, né, tem todo um comportamento moldado pelo cristianismo, seja você cristão ou não, a gente tem uma vivência de mundo moldada por conta do cristianismo, né, uma vivência antes e depois de Cristo, né? Então, eu acho que nesse caso, que é, assim, perfeito para isso, traz a ideia de que nós somos nossos próprios deuses, né? Exato. Então, eu sou a protagonista da minha própria história, né? Você é a protagonista da sua própria história. Então, quando eu trouxe ali atrás o exemplo de que eu preciso trazer para minha filha a ideia de que também há um ser superior a mim e que eu vivo em submissão a ele, né? E que eu não sou a protagonista da minha própria história, né? Mas sim vivo sob uma vontade maior, isso me coloca numa posição de coadjuvante, mas isso não é ruim. Isso não é ruim, porque o que eu mostro para ela é vivo o melhor daquilo que Deus tem para mim, e dentro dos planos que Ele tem para mim, eu irei me destacar à medida do que Ele achar que a vontade dele, né, soberana, se fizer sobre a minha vida, e para que o nome dele seja glorificado. Então, no final das contas, a gente vive numa sociedade onde as pessoas são pequenos deuses, né? Pequenos protagonistas de suas próprias histórias, então criam pequenos deusezinhos também em casa, seus filhos, né, mandam reizinhos, e desmandam, pequenos reizinhos, e crescem, né, ali se endeusando e tudo mais. E aí você cresce e vai ali pro mundo e é uma confusão total, né? Porque é um monte de gente se chocando com suas próprias vontades e isso não dá certo, né? E se a gente não entender, como a Dani colocou, de que a gente precisa fazer um sacrifício para viver algo, né? Para contar uma história, a gente não vai receber. Não existe nada que você faça na sua vida que venha de mão beijada. Ainda que você seja um herdeiro, ainda que você tenha muito, você ainda vai precisar trabalhar para manter ou para multiplicar isso, né? Nada que você tiver na sua vida e nas suas mãos acontecerá sem o mínimo esforço, sem um sacrifício. Uma frase que fala pai rico, filho pobre, né? Um negócio assim que perde tudo a herança, porque não cuida direito. Porque se você não cuidar, você vai perder, né? Então tudo que você fizer na sua vida precisa haver um sacrifício, precisa haver uma motivação, né? Então, quando a gente parte para essa ideia de que somos nossos próprios reis, né? De que nós nos bastamos, a conta não vai fechar, né? E aí você começa a cair nessa armadilha de achar que você não tem que fazer nada, porque as pessoas te devem algo, né? Eu sou o melhor aqui dessa sala. Né? Eu sou a protagonista desse podcast. Exatamente. Inclusive, a minha luz tem que brilhar. As pessoas estão te ofuscando o tempo todo, te atrapalhando. Você acha que a convivência com outras pessoas te atrasa. Exato. Inclusive, e você tem que empurrar elas o tempo todo. Você acha que você está sempre empurrando alguém. Inclusive, tem uma familiar que até falou, nossa, eu adoro o podcast de vocês, eu gosto muito de ouvir a tua amiga falar, ela fala coisas tão legais. Beijo pra você. E eu fui super feliz contar pra Dani. Então, assim, eu acho que nada se constrói sozinho. E tem gente que fala pra mim, olha, a Tamires parece mais a psicóloga. Eu acho o máximo, porque eu canso de falar pra ela que ela tem muito jeito pra ela ir fazer, né? Então, assim, eu acho o máximo, eu não fico preocupada, tipo, ai, será que eu não estou passando a mensagem correta? Não. Mas, e aí, pra concluir esse pensamento, todos nós fomos criados com uma virtude. Quando eu falo que tudo é para a glória
de quem nos criou, ele nos criou com uma virtude, com um plano perfeito para a glória dele. Só que se a gente acha que a gente não precisa fazer nenhum tipo de esforço, a gente diz para os nossos filhos que pouco importa as virtudes que eles têm. Eles não precisam exercer nada. Eles são pequenos reis, o mundo precisa se dobrar a eles. Eles precisam entrar numa empresa e ser o diretor, o CEO. Então, assim, você tira da criança algo tão importante, do adulto, enfim, de quem for, que a possibilidade dele exercer uma virtude, dele fazer uma diferença não só na vida do outro, mas enquanto na dele próprio, e você apaga, você tira isso. Porque daí ele passa a achar que ele não precisa fazer esforço nenhum, que ele é sim um pequeno rei, e que ele precisa pagar todo mundo, porque só ele pode brilhar, né? Tem um psicólogo que a Tami tá falando do pequeno rei, ele fala da síndrome do imperador, é o Léo Freiman. Freiman, alguma coisa assim. Procura ele aí, que é um máximo as falas dele, né? E a teoria da síndrome do imperador, que é ele que trouxe essa teoria, né? Do pequeno reizinho mesmo. Pequeno imperador, né? Como o nome já diz. É ele que comanda a casa toda, que manda, né? É tipo o Poderoso Chefinho, o filme, né? E a gente está criando muitos imperadores hoje. E pensa, normalmente só existe um imperador. Aí pensa que tá cada um criando um imperador na sua casa. Então, quando esses imperadores se encontrarem, eles vão explodir dar tudo. isso, gente. Fico pensando no mercado de trabalho, já é uma loucura, né? Uhum. Como é que vai ser daqui 20 anos? Não vai ser, porque eles vão explodir tudo. Não vai caber todo mundo nesse mundo, né? Dessa forma. Então, acho que a gente já tá vendo aí alguns conflitos nesse sentido, né? Mundialmente falando. Não e só sabe, aqui. Dani, e qual é o problema, né? Quando eu falo, né, que a gente faz tudo por algo que foi planejado para nós, né? A gente é sim um ser especial. Ninguém tá dizendo que nós somos um nada nesse mundo, pelo amor de Deus, né? É o excesso que a gente tá falando aqui. Mas quando a gente fala, né, de que todo mundo tem um plano, todo mundo é especial, né? Deus nos criou com um propósito, sim. Mas nem todo mundo vai estar nos holofotes e tá tudo bem. Qual é o problema, né? De você exercer ali, muitas vezes, vou dar o exemplo que é o meu, mas dentro do seu lar. Né? Já tiveram pessoas falando pra mim, você precisa pregar. Gente, mas eu já sou pastora das minhas ovelhinhas, eu tenho 2 ovelhinhas em casa. Então, assim, você tá exercendo minimamente aquilo que tá na tua mão, né? Não preciso É que a internet hoje em dia nos deu uma visão de que todo mundo pode estar ali, pode mesmo. A internet tá aberta pra todos. Mas, se eu e a Dani der muito certo, vão falar assim, nossa, estão brilhando, nasceram pra isso. Se esse canal pode ser que um dia não alavanque, né? A gente espera que sim. As pessoas podem falar, ai, tá vendo? Não param de passar a vergonha na internet, estão ali se autoafirmando. Porque as pessoas têm a ideia de que só se a gente tiver um canal com milhões de pessoas é que a gente obteve sucesso, e pra gente não é isso. Já tem gente que fica preocupada, né? Que tá acompanhando nossos números mais que a gente, né? Não é eu isso. acho que eu já tenho vários assistentes contratados aí. E que fica... Ai, mas ainda não bateu 1 milhão, não bateu 1 milhão. Vocês não vão parar? Porque não bateu 1 milhão. E veja, é um projeto de 2 meses. A gente já acha que tá bombando só pelo que tá. Por isso que é bom, às vezes, você não ter muito conhecimento das coisas, não né? Porque a gente comemora é uma bênção, a gente comemora poucas coisas. Porque pra gente ter 50, 100 pessoas falando disso, nossa, se tiver uma pessoa falando disso, a gente já fala, uma pessoa está gostando do que a gente tá falando, olha que maravilha. Inclusive, tem uma pessoa que trabalha com meu marido, não sei se eu vou poder falar o nome dela, mas ela falou que assiste todos os episódios, que ela se identifica muito com esses assuntos. Então... Com tudo que a gente traz aqui. Então, só isso, eu fico muito feliz. Porque são pessoas que estão tendo a vida impactada, que estão tendo suas vozes ecoadas através da gente. Isso é uma honra, né? Eu tô respirando fundo aqui, às vezes porque eu tô sem ar. Eu também. Umas respiradas. Mas tudo isso é pra mostrar que você não precisa... Pra você ser protagonista, né? Você não precisa fazer algo, às vezes, tão grandioso. Ser protagonista da sua própria história não é ser um grande, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente sempre fala aqui, que é o extraordinário, né? Exato. É a doença do extraordinário aí. Porque hoje todo mundo é treinado para ser protagonista extraordinário.
E o ordinário do dia a dia, ninguém mais vê graça. Uhum. Então, ninguém mais quer ser profeta dentro da sua própria casa. Uhum. Porque isso não tem holofote, isso ninguém tá vendo, isso não tem microfone, isso não tem título. Não tem título. Aí não vai parecer que eu tô fazendo sucesso. Uhum. Eu não tenho 1 milhão e pouco, eu não tenho 10 milhões, então esse podcast é um fracasso. Esse é o pensamento que está causando frustração nas pessoas hoje. Uhum. Elas têm um parâmetro, se elas não chegarem ali, elas não fizeram nada. Exato. Então, por isso que a gente fala, a ignorância é uma bênção, porque como a gente não criou um parâmetro, a gente não falou assim, se em 2 meses a gente não for o assunto do Brasil, acabou. A Virgínia que lute. E Né? eu falei da gente estar Exato. submissa a uma vontade maior. Isso que eu e a Dani estamos fazendo aqui, claro, a gente está fazendo porque a gente gosta, porque a gente ama o não quero dar conta, e a gente faz isso com muito amor mesmo. E só por amor mesmo. Exato. Mas existe, né, a gente acredita em Deus, né, a gente é cristã, a gente já falou isso aqui algumas vezes, e a gente está fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração e que Ele nos mandou fazer. E nós, como somos filhas obedientes, e mostramos para as nossas filhas que obedecer é necessário, cá estamos, né? Exatamente. Então, quando uma pessoa, 2 pessoas falam pra gente que aquilo fez diferença na vida delas, a gente fala, ok, objetivo alcançado. Porque ninguém deu um número pra gente e falou, olha, é esse número que vocês têm que atingir. Não, falou faça. E não deu métrica. Então, quem tá acompanhando as métricas, fique em paz aí, tá? Que a gente não tá. Agora, outra coisa que cabe muito aqui nesse tema é aquela história da mitologia do Narciso. Uhum. Que Narciso era um jovem que tinha uma beleza extrema ali, ele ficava se admirando, se olhando na água, ali falando, ai, como eu sou lindo, maravilhoso. Só que ninguém era tão lindo quanto Narciso para se relacionar com ele. Então, as moças, tudo eram apaixonadas por ele, mas nenhuma estava à altura dele, né, da beleza dele. E aí ele recebeu aí uma punição, que era se apaixonar por si mesmo. E aí ele ficou tão apaixonado por ele mesmo que, contemplando a beleza dele ali na água, ele foi ao encontro dele mesmo e, enfim. E aí, não à toa, a síndrome do o narcisismo, né, tem esse nome, narcisismo, né, tá ligado à questão dessa mitologia do Narciso. E o narcisista, né, como a internet toda já propaga, aí é aquela pessoa incapaz de amar ao outro. Uhum. Narciso, ele era incapaz de amar o outro, ele se amava acima de tudo. E esse é o perigo aí da síndrome de protagonista. Porque você se ama tanto, você se acha tanto maravilhoso, sucesso das paradas, que você não deixa ninguém brilhar. E aí, a pessoa ela pode se adequar a sempre ser uma luz apagada para caber na sua caixinha, ou para te fazer brilhar, né? Ou para que você brilhe. Então, ela tem que exaltar você e ela aceita ser coadjuvante o resto da vida dela. Porque ela entende que isso para você tem uma importância gigante, para ela não tem problema em não ter a vida dela. Porque isso também é uma questão de você ter a sua vida, os seus sonhos, o teu protagonismo. É muito difícil dizer, não, mas eu aceito essa posição para sempre. Precisa ver isso também. Isso também é outra questão. Então, assim, por isso que eu falo que é insuportável, né, usei esse termo, conviver com um síndrome de protagonista, porque além dele te apagar, ele te sufoca, né? Então, por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje, para que você aí, que se sente sozinho, pensa, ninguém gosta de mim, ninguém fica, todo mundo me inveja, pensa se esse lugar de alecrim aí não tá te causando mais problemas do que sucessos. Mude, né? Mude, busque essa mudança, tá? Porque isso faz mal não só para as pessoas que convivem com você, às vezes nem tanto para as pessoas que convivem com você, porque como a Dani comentou, às vezes as pessoas acabam se afastando e a vida delas vai continuar, né? Isso vira uma questão de sofrimento para você mesmo. Busque, né, esse equilíbrio, né, Dani? Tá tudo bem, você não precisa se diminuir, também tá errado, a gente vai trazer isso aqui em próximos episódios, não sabemos exatamente em qual, mas não seja essa pessoa, porque isso faz muito mal para você. Não permita que o seu filho cresça neste lugar, né? Isso vai fazer mal para ele, consequentemente para você, né? Quem que gosta de ver um filho em sofrimento, né? Eu acredito que ninguém, né? Ninguém mentalmente saudável.
Então, mude, né? Busque mudança, busque o autoconhecimento. Eu acho que assuntos que trazem confronto são muito bons. Eu gosto de assuntos que trazem confronto. Também. Por isso que a gente gosta tanto da Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre o outro, a Bíblia fala sobre a gente mesmo. Por isso que a gente sempre traz esse tipo de assunto aqui, né, Dani? Exatamente. Então, são assuntos que confrontam e fazem da gente buscar ser um ser humano melhor. Perfeito não vamos ser, né? Não, eu até tava pensando, né, que às vezes os pais, o filho chega e tirou 9,5. Ele fala, parabéns, mas no próximo eu quero 10. Uhum. Não, mas é porque eu pago a escola, eu pago uma fortuna, eu tô investindo, eu quero o melhor, eu quero... pensa, você que é pai e mãe, o que que você tá produzindo aí nesse quero melhor pra ele, eu quero que ele seja o melhor. Porque assim, ele pode se esfolar todo pra te corresponder e entregar um 10 pra você sempre. Mas lá na frente essa conta vem. Ele pode ter sido sempre o 10 enquanto ele era submisso à sua vontade, mas a partir do momento que ele conseguir romper com isso, ele pode ser completamente contrário de tudo que você disse que sonhava pra ele. Ou ele pode se esforçar muito e passar uma vida tentando te agradar. E perceber que mesmo assim não adiantou, né? Foi correr atrás do vento. E se perceber totalmente infeliz porque passou a vida te agradando. E aí será que esse pai também não tem uma síndrome de protagonista? Não quer dizer, olha, meu filho... Ah, o seu filho tirou 8? O meu tira 10, meu querido. Né? Até tem algumas pessoas que, por causa de uma escassez que viveram, às vezes falam, não, eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero que ele seja o melhor, porque eu não pude ser, eu não pude ter. E aí pega todo aquele protagonismo que ele sonhou ter e não teve e fala pro filho, mas você vai ser. Porque eu não fui, você vai ser. Então, veja, é uma questão tão delicada aí. São muitas camadas, né? Com muitas camadas e que gera um sofrimento tão grande, tanto no protagonista nato, aquele que nasceu protagonista, que se sente assim, por si só, como aquele que é criado para ser protagonista. Que de repente essa não é a vontade dele, essa é a sua vontade. E você quer ter um protagonista em casa a todo custo porque você não foi. Então, assim, muitas camadas aí, como a Tami falou. O importante é a percepção de que algo está acontecendo para que você busque ajuda. Um comportamento, ele pode ser modificado a partir do momento que a gente reconhece que aquele comportamento causa mal pra gente ou pros que a gente ama. Então, provavelmente você tem feedbacks em relação a isso. Ou você percebe que as pessoas não conseguem ficar muito tempo com você. Você não tem amizade de longa data. Então, assim, é sempre relações provisórias, superficial, porque a partir do momento que as pessoas começam a ter um contato mais profundo com você, elas não aguentam. Então, vamos pensar, né? No menos extraordinário, no ordinário do dia a dia, naquilo que você faz e que ninguém vê. E que são sementinhas que você vai plantando. Exato. Né? Porque você tá mirando, às vezes, lá na frente, já colher a colheita sem ter plantado nada, sem ter construído base pra isso. Ou você tá plantando uva e quer colher banana. Exatamente. Também não vai vir a uva, a banana. Então. Embananei aqui, tá vendo? Então, assim, um tema aí profundo de reflexão, né? Para as duas partes, eu acho, para aquela que é o protagonista e para aquela que se sujeita ao protagonista. Então, muitas vezes você vai se identificar com a questão que a gente trouxe aqui. Não, mas eu já tenho pouco protagonismo. Eu até me desmereço quando alguém tá me tratando bem. Aliás, me elogiando. Aí também é uma questão para ver. Né? Também você não pode se desqualificar diante de um elogio. São duas vertentes aí que precisam ser avaliadas e trabalhadas. Certo? Certo, com certeza. É um assunto de muitas camadas, como a gente falou. A gente tenta trazer ali uma superficialidade, né, dentro desse assunto. 1 hora ainda é pouco para falar, né? Mas tudo isso que a gente está trazendo aqui nessas séries agora de síndromes, né? A semana que vem também vai ser muito interessante. Sim. É para que a gente possa se autoconhecer melhor, né? De uma maneira leve, bem-humorada em alguns momentos.
mas pra gente se conhecer melhor, pra gente ter uma vida mais equilibrada, pra gente ter relações mais felizes, mais equilibradas, né? A gente não é a dona da verdade, né, Dani? Estamos longe de Longe ser. disso. A gente traz aquilo que a gente participa no nosso dia a dia, aquilo que a gente estuda, que a gente lê. Então, se você se identificou, né? Uhum. Compartilha, curte, comenta, coloca aí se você conhece alguém, Se você conhece o protagonista ou se você é o se protagonista. você já foi, É. né? E quais mais assuntos você gostaria de ver aqui com a gente, que a gente pode incluir na nossa série, de repente a gente não pensou, né? Então, acho que é isso, né, Dani? Não sei se você quer complementar mais algo. Então é isso. E a gente sempre fala síndrome, né, entre parênteses, porque essas síndromes não estão classificadas aí como doenças chamada síndrome da boazinha, síndrome do protagonismo. Mas veja, esses comportamentos geralmente estão associados a uma patologia, Sim. né? Ou podem levar, Ou né? podem levar a uma, como a gente falou, né, da boazinha, que pode causar um burnout, pode causar uma depressão. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre o síndrome do protagonismo é que tem o protagonista reverso, vamos dizer assim. Tem aquele que se acha maravilhoso, né? Mas tem aquele que é o centro das atenções negativamente. Eu preciso frisar isso. Que é aquele que acha que tá todo mundo olhando pra ele sempre. Ai, o mundo tá me olhando. Ai, eu não consigo viver porque eu fico muito nervoso, porque todo mundo, quando eu chego, me olha. Só que ele é negativo, ele sempre acha que as pessoas estão olhando pra ele de forma negativa, Todo julgando mundo quem, ele. né? Só que, assim, vamos ser realistas aqui, tá todo mundo vivendo a sua própria vida, correndo atrás do seu, e ninguém tem tempo pra ninguém mais. Uhum. Sabe aquela pessoa que acha que todo mundo para toda vez que ela chega? Essas pessoas, elas tendem muito à ansiedade e depressão, justamente porque elas vivem nesse lugar de Medo, né? medo. Então, elas ficam se autodestruindo, autossabotando É o tempo como todo. se eu e a Dani, por exemplo, a gente falasse assim, ai, não vou gravar esse podcast, imagina o que vão falar da gente. Gente, aqui quem? Todo mundo quem vai falar? Vão falar o quê? Exato. As pessoas estão simplesmente vivendo suas próprias vidas, né? Como a gente disse, tem pessoas aqui que já passou 2 meses e não tiveram tempo de assistir um episódio, né? Exatamente. Acreditamos que tiveram, mas tudo bem. Não quis, tá bom. Mas independente, vamos supor que não tiveram o mesmo tempo. Então, assim, as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas. Elas não estão preocupadas se eu e a Dani estamos fazendo um podcast. A gente não pode pautar a nossa vida. Já fizemos isso, tá? Quer dizer, eu. Não sei se a Dani, mas eu já fiz isso. Ai, o que vão falar? Gente, Tamires, todo mundo quem vai falar, minha filha? Vai falar o quê? Exatamente. As pessoas não estão preocupadas com o que a Tamires está fazendo. Elas estão preocupadas com a vida delas, com os boletos que elas têm para pagar. Né? Então a gente precisa sair desse lugar. E eu tô falando que eu já fui assim pra gente mostrar que todo mundo, às vezes, pode estar nesse lugar em algum momento, né? Então assim, tem o protagonista que busca a luz e tem aquele que parece que vive na escuridão. Esse que é um problema e um perigo também. Essa pessoa que se sabota o tempo todo e ela acha que o mundo todo tá olhando pra ela. Ai, não vou com essa roupa. Porque o que vão pensar de mim? Cara, ninguém vai olhar tua roupa. Tá todo mundo preocupado com a sua própria vida. Né? E aí, outra, e se olharem pra sua roupa e não gostarem, por que você foge dessa frustração e dessa reprovação dos outros, né? O que tem as pessoas te reprovarem? Então, assim, isso também é uma questão aí pra se pensar. Se você é o protagonista reverso, você tá sempre na posição de vítima, de reclamar, de falar que é por causa dos outros que você não faz, que você não fez, que você não foi. De certa forma, você se coloca... Você não tem coragem, joga a culpa nos outros. Isso, né? mas de certa forma você se coloca como centro das atenções, porque você diz assim, tem muita gente muito preocupada comigo, por isso que eu não vou, por isso que eu não faço. E novamente a gente cai quase... Aqui, nesse caso, não posso afirmar 100% da questão da inveja, mas a gente cai quase nesse ponto, é uma linha ali muito fina. O que vão falar? Por que vão falar? Será que as pessoas estão com inveja de você? Eu acho que então entra ali, ó. 2 coisas nesse tema são muito marcantes: inveja e orgulho. Se falasse assim, 2 palavrinhas que definem o protagonista, seja ele o que quer brilhar, seja o que brilha nas sombras. Inveja e orgulho. Né? Então, um não consegue porque os outros têm inveja, e o outro não consegue por causa dos outros. É só pro outro não achar que eu tô mais que ele, então eu fico aqui na sombrinha. Mas ele tá sempre contando que ele tá na sombrinha para que outro
ser leve. Ai, porque se eu resolver Veja. fazer isso, Ah, vou me porque a hora destacar. que eu- Aí ela vai ver só. Porque quando eu abrir meu podcast, aí a Daniela vai ver. Nossa, O meu vai brilhar, ó. então vocês percebem? É por isso que eu não posso deixar passar esse É outro. verdade. Porque ele fica tão ali nas sombrinhas, escondidinho, que a gente esquece que ele também existe. É. Só que ele existe e ele se reforça em cima daqueles que brilham, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, atenção aí pros dois. Pronto, aí. agora acho que eu falei demais. Como Agora sempre. a gente viu ali que bateu 1 hora. Aí já dá um desespero. Mas é isso. Bom, então é isso, gente. Que vocês continuem com a gente aí nessas séries, né? A gente tem tentado cada vez mais trazer assuntos aí que diz respeito à maioria, não Sim. só a nós, mas a maioria das pessoas. De acordo com o que a gente vai vendo de relatos que vocês mandam e tudo mais. Curta, compartilha e tudo mais. Segue, Isso aí. tá bom? Beijo, até o próximo. Beijo. Tchau.